Último dia do ano de 2021, 31/12. Hoje estou aqui para ministrar uma palavra ao teu coração e creio que Deus vai falar com você através da minha vida. Está no livro de Salmos de número 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nércios, quando via a prosperidade dos ímpios. Glória a Deus. Verso 3. Pois eu tinha inveja dos nércios, quando via a prosperidade dos ímpios. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nesse dia de hoje, no último dia do ano de 2021, aonde se finda o ano, se termina o ano, e o Senhor ele vai nos dar mais 365 dias abençoados para cada um de nós. Quando nós se deparamos com a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor quer nos ensinar, o Senhor ele quer nos ensinar nessa palavra, através da vida de Asaf. A Bíblia vai dizer que Asaf ele está relatando e falando com Deus, que os seus pés quase se desviaram. Os seus pés quase escorregaram. Quem de nós, eu, o senhor, a senhora, o jovem, nesse ano de 2021, não pensamos em parar, não pensamos em desistir, não pensamos em regredir, não pensamos em abandonar nossa fé, abandonar os propósitos que Deus colocou em nosso coração, seja na família, seja na vida espiritual, independente de qual área da tua vida. Mas quem de nós não pensou em parar, em desistir, em abandonar tudo? Um ano tão difícil, de tantas percas. Na realidade aí já se findando 2 anos de pandemia tão difícil, com tantas dificuldades, com tantos abandonos, com tantas pessoas virando as costas para nós. Quantas pessoas que foi traída, pessoas que foram abandonadas, pessoas que perderam o ente querido pela enfermidade. E o texto bíblico, ele relata muito isso que nós enfrentamos ou estamos enfrentando. Apesar de Asaf servir a Deus como levita por longos anos de sua vida, a Bíblia vai dizer que ele deixou a inveja assolar o seu interior. Asaf deixou a inveja mexer com a sua estrutura. Ele deixou de ver a bondade de Deus ao redor dele, sobre a vida dele. Asaf agora ele deixa de ver as mãos, o propósito, aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Deus, como se tivesse esquecido de Asaf. A bondade de Deus parecia que tinha se afastado de Asaf. Mas quando isso acontece, pastor? Quando ele começa a reparar a prosperidade do ímpio. Temos que ter coragem, literalmente, como Asaf teve, de reconhecer a nossa fraqueza. Precisamos, muitas das vezes, olhar para nós e ver que realmente somos fracos. Reconhecer que somos fracos. Que muitas das vezes nossa alma está doente, nossa alma está abatida. E muitas vezes estamos a ponto de cair, se desviar, de abandonar a fé, de abandonar os propósitos, de abandonar o lar, a casa, a família, o emprego que Deus nos deu, aquilo que Deus nos confiou. Asaf, ele está mostrando para mim e para a senhora e para o Senhor, para nós, que precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas.
E isso nós vamos entender que só acontece quando nós permitimos que a dúvida adentre ao nosso coração. Nós só vamos observar isso só quando a dúvida adentra ao nosso coração. Isso faz com que essa viagem de fé que Deus nos prometeu, de Deus ter nos chamado pela graça, pela misericórdia dele, porque isso é uma graça que Deus nos permitiu. Andar nessa caminhada, nessa viagem de fé com ele, como se nós estivéssemos numa viagem. E esse solo, por outrora, ele estivesse com muitos buracos. Difícil a locomoção por este lugar. Quando a dúvida adentra o nosso coração, é como se nós estivéssemos numa via pavimentada, mas essa via estivesse escorregadia. Como se nós estivéssemos passando por momentos de perigo. O lugar ele fica escorregadio, a qualquer momento podemos cair. E isso acontece quando nós deixamos a dúvida entrar em nosso coração. E foi isso que aconteceu com Asaf. Ele tirou os seus olhos da onde? Do alto. Aonde a Bíblia diz que do alto nos virá o socorro. Quando Asaf ele tira esses olhos do alto da presença de Deus, e ele vai comparar a vida dele com a vida do ímpio. Porque olhando para a vida do ímpio, muitas das vezes nós vamos ver uma vida que até atribulada, mas olhando para eles aparentemente parece uma vida sossegada, uma vida feliz. Aparentemente parece que aquele que não vive da mesma fé que nós vivemos, eles estão passando por um período de sossego, por um período feliz. Enquanto outrora, Asaf ele está olhando para a vida dele e está vendo a vida dele atribulada, com muitas tribulações. Ou seja, a senhora, o Senhor, tem olhado para a tua vida e tem visto muita dificuldade. Tem olhado para a tua vida e tem visto dias difíceis, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o marido, seja a área financeira, a área conjugal, seja a área espiritual, seja a área da saúde. E quando você olha para o incrédulo, o ímpio, ele está vivendo uma vida feliz, uma vida sossegada, até aparentemente uma vida próspera. É como se olhar para as pessoas que estão realizando coisas erradas e está progredindo na vida. E olhar para a minha vida, para a sua vida, e aparentemente estamos em desvantagem. Estamos afligidos. Estamos passando por períodos difíceis. E quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, nós deixamos a dúvida adentrar o nosso coração, isso pode gerar até mesmo a perda ou a perca da salvação da vida eterna. A inveja faz com que as pessoas se sintam injustiçadas. A inveja, relatado por Asaf, passa agora de servo para um homem questionador. Asaf, enquanto ele era um adorador, enquanto os olhos dele estavam em Cristo, e ele deixa que os seus olhos se desvia para a vida do ímpio, ele passa a se sentir injustiçado. Asaf agora, de servo, ele passa a ser questionador de Deus. Entretanto, o justo ele não vive por suas próprias conclusões, e muito menos por meras impressões humanas, e sim pela palavra de Deus.
Não podemos fazer igual a Asaf, nos comparar aos incrédulos. Não podemos nos comparar aos ímpios, mas sim permanecer firme no propósito da salvação. Aleluia! Precisamos vencer os conflitos diários entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. Aparentemente, irmãos, minha irmã, vamos imaginar, que tudo que fizemos para Deus será em vão. Quando nós olhamos para essa situação, a vida do ímpio, aparentemente que gera dentro de nós que tudo que fizemos para Deus será em vão. Porque Asaf, ele era obediente, mas o que ele deixou? Deixou a dúvida entrar em seu coração. Será que realmente vale a pena, A gente vai parar para analisar como Asaf está olhando e dizendo, será que vale a pena mesmo ser conservador da fé, ser obediente, se sacrificar ao temor de Deus? A certeza e a incerteza faz parte da nossa vida. Só precisamos abrir os olhos para não naufragar na fé. Só precisamos abrir nossos olhos para não naufragar nessa fé, porque senão iremos pagar o preço. Mas olha o que diz o verso 17. Olha como Asaf, ele consegue desvendar tudo isso que ele está passando. Ele consegue olhar para o consumador da fé. E o verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, quando Asaf volta os seus olhos para Deus, entra no santuário do Senhor e ouve a voz do Senhor, ele começa a entender qual o propósito de Deus quanto àqueles que um dia aceitou ele pela fé e com aqueles que hoje ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Quando ele olha isso, ele faz com que o entendimento de Asaf se abra e de imediato é retirado todas as dúvidas do seu coração que havia ali. Apesar de Asaf ter uma longa vida dedicada a Deus, a inveja, a dúvida ainda adentrou o teu coração. Isso não impediu de ficar abalado e quase cair. Ei, não importa o que você tem feito para Deus, seja você um cooperador, um obreiro, diácono, diaconisa, um pastor, um bispo, um apóstolo, um reverendo. Não importa se é meses ou anos que você tem servido a Deus. Isso não vai o impedir de muitas das vezes ficar abalado e quase cair. Ou seja, como Asaf disse, os seus pés quase se desviaram. Ou seja, os seus pés quase escorregaram. O que vai nos sustentar, o que vai sustentar a senhora, o Senhor, o que vai me sustentar é a palavra de Deus. É a voz do Senhor. É a Bíblia Sagrada. É a presença de Deus. É a oração, é o jejum, é a consagração. Mas isso também não vai nos impedir de um dia pensar em desistir, de um dia pensar em parar, de um dia pensar em regredir, de um dia tentar abandonar tudo. Isso não impede, mas sim, se perseverar, sim, esse verá a glória de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso só recebemos através dos cultos diários, através dos cultos oficiais da tua igreja, da minha igreja. Presença de Deus junto com os irmãos, junto com a congregação. Ei, os cultos online, ele é bom? Sim, ele é. É saudável? Sim, ele é. Mas não te sustenta diariamente. Não te sustentará de pé todos os dias. Mas os cultos oficiais, na presença de Deus, na casa de Deus, no templo, na congregação, esse sim vai te sustentar todos os dias. Esse sim vai te deixar permanecer de pé, porque ele diz que aquele que está de pé, vigiai,
para que não venha a cair. Asaf, ele vai nos ensinar coisas lindas e maravilhosas, que talvez esse ano a senhora ou o senhor tenha passado, pensando em parar e desistir. Mas isso a Bíblia nos traz hoje, que Asaf, ele se desviou o olhar dele. Ele deixou a dúvida e a inveja entrar no teu coração. Será que isso não está acontecendo com a senhora? Será que isso não está acontecendo com o senhor? Deixa um comentário aí. Olha, pastor Reginaldo Santiana, esse ano eu quase desisti. Deixa o mês aí que você passou tão difícil, com tanta dificuldade. Coloca aí se foi uma perca financeira, uma perca familiar. Compartilha esse vídeo, deixa um like, curte, comente, nos ajude a falar do Evangelho. Talvez tenha muitas pessoas que estão nesse propósito de querer desistir, até nesse último dia, e pensando o que será de 2022. Será que eu vou avançar? Será que realmente eu vou abandonar a Cristo? Será que realmente eu vou parar? Tem muitas pessoas depressivas dentro de quartos. Pessoas que não crê mais na palavra, não crê mais em profeta, não crê mais nos cristãos, não crê mais na Bíblia, não crê mais na igreja, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para levantar altares da casa do Senhor. Remandai de canto rabachou, alamã de canto ramandai. Estamos aqui em nome de Jesus para profetizar, para dizer que o Senhor ainda pode fazer tudo novo sobre a tua vida. Então compartilhe, comente, curte esse vídeo e envia para as pessoas que estão deprimidas, que estão se sentindo abandonadas, porque Asaf, ele entende, quando os olhos dele voltam para Cristo, ele se coloca de pé novamente. Asaf entende que a inteligência dele não era o suficiente e percebe que estava agindo de forma irracional. E agora ele vai se comparar a um cão. No verso 22, olha isso. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ou seja, como um cão, como um abandonado. Ele entendeu que a sua inteligência, a sua sabedoria não era o suficiente. Faça assim. Faça igual Mateus capítulo 7, verso 24 e 28. O homem prudente, ele coloca a sua casa. A casa dele está colocada sobre a rocha. E essa rocha é a presença de Deus. A Bíblia diz que o imprudente, ele constrói a sua casa sobre a areia. Seja um homem prudente hoje e não um homem imprudente. É tempo de construir ou reconstruir. Se for necessário, reconstrua a tua casa sobre a rocha. Isso porque eu e você, vou olhar bem nos seus olhos. Eu, pastor Reginaldo Santiana, e você que me ouve, que me escuta, só está de pé porque Deus teve misericórdia de nós. Sabe por que estamos de pé? Sabe por quê? Porque demos ouvido à palavra de Deus. Parabéns! Parabéns porque você não desistiu. Parabéns porque você permaneceu. Você perseverou. Parabéns! Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluias! Até aqui nos sustentou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem tido conosco. Parabéns pelo seu esforço. Parabéns por tantos momentos de dificuldade tentando desistir. Mas confiou em Deus. Não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhou para o homem, mas olhou para Cristo. Não deixe que os seus olhos se desviem. Não deixe a dúvida adentrar o teu coração. Permaneça fiel na presença de Deus. Deus, ele vai te sustentar. A palavra, os cultos diários. Busca a igreja séria, vai congregar, vai cultuar. Busca os irmãos em fé. Pastores, pastores com temor a Deus, que pregue a palavra cristocêntrica, a palavra de salvação, a palavra de renúncia, a palavra
que liberta, cura. Ei, a palavra de santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Em nome de Jesus. Aqui quem se despede é o pastor Reginaldo Santiana. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Vivemos o melhor dessa terra em 2022. Eu oro agora em nome de Jesus. Pai, que 2022 seja um ano abençoadíssimo. Abençoadíssimo sobre a vida dessa pessoa. Seja um ano próspero. Que nós, Pai, não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas venhamos olhar para o Senhor. Meu Deus, que seja abençoado todas as áreas dessa mulher, deste homem, dessa família e dessa casa. Que toda maldição, seja ela hereditária, seja ela de qual área for, caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que ele tenha misericórdia de ti, e que ele te traga paz. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e um beijo no teu coração.